Quem quiser me acompanhar, nós vamos ler Gênesis 18, de 1 a 15. O título é: Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tem dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado. Desculpa, caiu aqui. Minha internet aqui não está muito boa, não. Me perdoem. Se cair de novo, eu entro de novo. Acho que eu parei no 10, né? E disse: Certamente tomarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te ristes. Amém? Bom, se eu tiver que dar um título para esse estudo, gente, não é uma pregação, é um estudo. Eu tenho plena convicção que eu não estou apta a pregar, não sou uma pregadora, mas gosto muito de falar da palavra de Deus. E quando eu fiz esse estudo, a Marisa tinha pedido para eu levar num dia, em março, num dia das mulheres. Então, eu escolhi uma mulher. E Deus me trouxe Sara. Mas aí não deu certo, passou o tempo, eu continuava com essa palavra no meu coração. Então, se eu tiver que dar um título para esse estudo, eu acho que ele devia chamar O Difícil Esperar do Agir de Deus. Porque para mim foi isso que aconteceu com Sara. Imagina Sara esperando 25 anos pela promessa, o quanto foi difícil. É muito difícil esperar o agir de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é perfeito e o nosso é sempre apressado, né? A gente quer sempre tudo para ontem. A gente quer barganhar com Deus para ver se ele acelera.
mas Deus tem tempo certo para todas as coisas. E quando eu estava lendo esse texto de Gênesis, eu sou muito de visualizar as coisas. E cada versículo eu tentei visualizar. Né? O primeiro, por exemplo, que diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Nós sabemos que Manre, não sei se todo mundo sabe, eu estudei para saber isso hoje. Manre foi um amorreu que fez aliança com Abraão. Então, não foi um lugar qualquer que Deus escolheu. Foi nos carvalhais de Manre, onde já tinha tido uma aliança com Abraão. Né? Deus não escolhe hora, lugar, pessoas, vidas à toa. Ele tem tudo planejado, os planos dele são perfeitos. Né? E eu fico visualizando aqui Abraão sentado. Só um minutinho, gente. Eu acho que... Peraí. Eu acho que eu estou com 2 aqui, porque eu tentei entrar pelo celular também. E não estou conseguindo sair daqui agora. Pode ser que dê interferência aí. Não estou conseguindo sair. Eu acho que agora eu saio. Pronto. Então, eu fico imaginando Abraão sentado na porta da tenda dele. Abraão habitava no deserto, né? E acho que a gente já ouviu falar que o deserto tem dias quentes, mas noites frias, né? E então ele estava se aquecendo no sol durante o dia. Devia ser perto do meio-dia, né? Quando os anjos chegaram. Então, aqui diz que ele estava sentado quando aqueceu o dia. Ele tinha frio, a noite era fria, mas o dia quente chegou. Assim somos nós. Nós temos dias frios, muito frios, tanto fisicamente como na alma, no coração. Mas Deus chega para trazer o calor, para trazer o sol que nos aquece, né? E nesse mesmo lugar, nos carvalhais de Manre, Abraão tinha edificado um altar ao Senhor. Então, Deus escolheu o lugar onde Abraão edificou um altar para ele, para falar com ele. E isso era coincidência? Claro que não, né? Deus escolhe o lugar de aliança. Ele escolhe as pessoas para fazer aliança, né? E ele quer fazer aliança com todo aquele que crê e busca por ele, como Abraão. Nós somos as pessoas com quem ele quer fazer alianças, para quem ele fez promessas e a quem ele quer cumprir as promessas. E hoje, o altar que a gente pode edificar a Deus não é mais de pedra, não é mais um carvalhal, mas é o nosso coração, né? Deus espera que o nosso coração seja um altar de aliança, né? E se a gente edificar esse altar no nosso coração, com a certeza
que Deus está habitando nele, também é certeza que ele vai cumprir cada uma das promessas que ele fez para a gente, né? E eu consigo imaginar Abraão sentado ali, lembrando das promessas que Deus tinha feito para ele, lá em Gênesis 15, quando prometeu um herdeiro, né? Deus mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas do céu. Se ele conseguisse, ele ia saber o número de descendentes que ele ia ter. Então seria impossível, né? Contar as estrelas do céu, como impossível era saber o tamanho da bênção que Deus estava preparando para ele. E assim é conosco, né? Deus promete e Deus cumpre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? E quantas vezes a gente não se pega como Abraão? Mas, Senhor, o Senhor me prometeu, já faz tanto tempo, quando isso vai acontecer? No verso 2, diz assim: E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Então, aqui a gente pode ver que Abraão levantou os olhos, ele não olhou para baixo. A gente tem o Salmo 121 que diz: Elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Foi o que Abraão fez. Abraão olhou para o alto, clamou socorro do Altíssimo. E o Senhor enviou 3 anjos, né? E nesse estudo que eu fiz, há autores aí, há estudiosos que dizem que um desses anjos era Jesus. Na hora que eu estava estudando isso, veio ao meu coração 3 anjos. Um era Jesus e os outros 2? Eu creio sinceramente que era a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tamanha era a fé de Abraão, conhecido como o pai da fé, que ele foi visitado pela Trindade na minha concepção, né? Quem de nós aqui não quer ser visitada pela Trindade? Pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo. É isso que nós devemos buscar todos os dias, né? E outra coisa que eu aprendo aqui é que ele correu da porta da tenda ao encontro, inclinou-se à terra. Ele reconheceu Deus ali. Ele não duvidou. Ele tinha a certeza que ele estava recebendo uma visita ilustre antes mesmo de qualquer coisa. Eles não tinham falado da promessa, eles não tinham falado nada. As escrituras dizem que Abraão os viu e inclinou-se, né? Em atitude de reverência mesmo, né? Então eu entendo que Abraão sabia quem estava ali. Desde o princípio correu ao encontro deles, né? E eu creio que tudo isso aconteceu porque Abraão era muito íntimo de Deus. A fé que Abraão tinha era a fé que agrada a Deus, a fé genuína, a fé verdadeira, apesar da circunstância. Eu acho que, apesar de ser conhecido como o pai da fé, a grande, maior virtude que existia, dentre tantas que nem é o caso de citar em Abraão, era a fé.
E a gente sabe que a fé agrada ao nosso Deus, né? E quantas vezes a gente está ali, sentado, orando, clamando, impaciente, esperando pela promessa, e a gente não consegue ver o agir de Deus. Deus até pode mandar anjos para falar conosco, e muitas vezes a gente não ouve, muitas vezes a gente não reconhece, né? Abraão não, ele permanecia firme. Apesar de todas as circunstâncias contrárias, ele permanecia firme, ele clamava ao único que podia ajudar. Ele confiava na promessa que ele recebeu do Todo-Poderoso. Não era em outra promessa, não, né? E nós também devemos ser como Abraão. Abraão deve ser um exemplo na nossa vida, um exemplo de espera. Se a gente entende que é difícil a gente ter a fé de Abraão, a gente pode ter certeza que a gente muitas vezes tem que esperar como Abraão. Quem aqui já não esperou muito por uma promessa? Quantas lutas vieram e a gente achou que a promessa não ia chegar? Eu muitas vezes brincava, falava, Deus está me confundindo com um lutador de boxe aí, de tanta luta que vem. Muitas vezes eu perdi a esperança, mas no tempo certo, muitas vezes Deus cumpriu e ainda tem muitas promessas a cumprir, na minha e na sua vida. Ele não prometeu só para mim, ele não prometeu só para Abraão. Ele promete para todo aquele que o busca, que confia. Ele é nosso Deus. Ele não é Deus de um só. Ele quer presentear cada um de nós. Ele quer presentear a todos que nele confiam. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Amém? E como Abraão, a gente deve sempre olhar para o alto. Somente para o alto. Elevar os nossos olhos e clamar ao único que pode nos ajudar. No verso 3, que diz: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, até o 8, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Nossa, como esses 5 versos aqui alegram o meu coração. Abraão fez tudo o que podia, mesmo sem receber a promessa. A certeza da promessa, a confirmação da promessa que ele já tinha recebido lá em Gênesis 15, depois em Gênesis 17, o Senhor falou com ele, falou até o nome de Isaac, né? Falou que Ismael não era o filho da promessa, mas sim Isaac. Deus explicou para ele tudo certinho. E aqui Deus veio confirmar, mas ainda não tinha confirmado. E mesmo assim, Abraão fez o melhor. Ele tinha certeza que era homens de Deus, anjos de Deus, que era o próprio Deus que estava ali para falar com ele. Então ele quis fazer o melhor. E esse é o grande exemplo que Abraão nos deixa aqui, de servidão, sabe? De servir ao Senhor com o nosso melhor, de servir ao nosso próximo, porque afinal,
Abraão nem tinha certeza que eles eram anjos do Senhor, né? E ele simplesmente o serviu, independente de quem fosse. E assim nós devemos ser. Servir ao nosso Deus, servir na obra do nosso Deus, servir ao nosso próximo, aonde pudermos, aonde Deus nos mandar, a gente tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? E Abraão não se conteve, ele tinha que fazer o melhor, ele escolheu tudo do melhor. Ele não mandou ninguém escolher a vitela, ele mandou preparar, mas a escolha foi dele, ele foi lá e escolheu o melhor. Então, cabe a nós ter esse discernimento do que é e de fazer o melhor. A gente tem que escolher fazer o melhor para o nosso Deus, porque é certo que ele sempre faz o melhor para a gente. Ele não depende do nosso melhor, mas ele enxerga a nossa fé quando a gente quer fazer o melhor para ele. É uma maneira de mostrar para ele que a gente tem fé, que a gente quer dar o nosso tudo para ele. Amém? E tanto isso é verdade que diz aqui: e comeram. Deus aceitou a oferta de Abraão. Eles comeram, eles receberam tudo que Abraão ofertou, né? E essa, eu acho que é a grande sacada, se a gente pode dizer assim. Fazer, ofertar, de forma que Deus receba. Ofertar de coração, sem esperar nada em troca, né? Porque, como eu já falei, ele não sabia o que viria depois. Ainda assim, ele fez o melhor. Não foi uma troca. Ele fez independente do que ia receber, né? E a certeza que ele tinha é a mesma que a gente tem que ter. Que Deus sempre fará o melhor. Que ninguém pode impedir o agir dele. Circunstância nenhuma pode impedir o agir de Deus. Que os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. Que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Glórias a Deus. A esse Deus maravilhoso que temos, né? Abraão. Ai, Abraão. Como eu queria ser como Abraão. Ele guardou a promessa. Nós devemos, como ele, guardar a promessa. Mas é difícil esperar. É difícil esperar o agir de Deus. Muitas vezes nós queremos botar nossa mãozinha, como Sara fez, e ofertou a escrava dela. Mas ele tinha prometido. Ela foi lá e pôs a mãozinha dela. Muitas vezes nós somos Sara. Tememos, acreditamos, negamos que temos dúvida e ainda queremos colocar nossa mãozinha. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que ele conhece todas as nossas fraquezas. E ele nos perdoa quando de todo o coração nos voltamos para ele. Arrependidos das nossas fraquezas, arrependidos das nossas dúvidas, arrependidas da nossa pressa, arrependida de tudo que desagrada e nos afasta de Deus, né? Tanto que em Romanos 4, de 18 a 20, a gente pode ver a confirmação dessa fé inabalável e exemplar de Abraão. Paulo diz assim lá: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara.
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Dar glórias a Deus pela promessa, cumprida ou não. A gente tem que dar glória a Deus, porque certamente fiel é o que prometeu. Ele vai cumprir, né? E depois de tudo isso, de Abraão reconhecer, de Abraão se prostrar, de Abraão servi-los, de Abraão se entregar por inteiro, depois de tudo isso, aí sim eles perguntaram por Sara e noticiaram a tão esperada promessa. Confirmaram a tão esperada promessa. Só que dessa vez, eles confirmaram essa promessa para Sara, porque até então a promessa tinha sido feita para Abraão. Em nenhum momento anterior foi citada Sara. E eu creio, sinceramente, que Sara até botou a mãozinha dela, porque pensou, a promessa foi feita ao meu senhor, Abraão. Será que eu estou inclusa? Às vezes a gente pensa isso, né? Será que eu entendi certo? Será que essa promessa é para mim também? Será que Deus está prometendo mesmo ou é coisa da minha cabeça? Né? E aí a gente vê do 9, né? Até o 14, que nós já lemos, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí, atrás da porta. E ela se riu, e o Senhor, mesmo ela estando atrás da porta, e eles, os 3 anjos que estavam lá, não viam a Sara, eles a viram dando risada. Por quê? Porque eles eram onipotentes, onipresentes, oniscientes, era o próprio Deus ali. Deus vê tudo, Deus vê o nosso coração, vê o nosso riso de incredulidade, vê o nosso riso de será, vê o nosso choro de angústia, vê o nosso desespero, vê a nossa desesperança. Deus vê todas as coisas, a gente pode esconder onde a gente quiser. Muitas vezes eu oro a Deus embaixo do meu cobertor. E outro dia eu estava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me escondendo de Deus? E quando eu li esse texto, eu lembrei disso. Eu me cubro inteira para falar com Deus, como se eu pudesse me esconder, como se eu pudesse esconder as minhas mazelas, os meus erros. Mas a gente não pode ocultar nada do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Debaixo do cobertor ali, ele está presente comigo, ele está me ensinando, ele está me ouvindo, ele está me falando, ele está me consolando. Esse é o nosso maravilhoso Deus, né? E no verso 14 ele diz, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho, oh glória, né? E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ela conhecia esse Deus. Ela sabia do poder dele. Né? Talvez ela não tivesse intenção nenhuma de duvidar de Deus. O que ela tinha era desesperança, era cansaço. Muitas vezes a gente cansa, assim, de esperar, né? E Deus prometeu a Abraão uma porção de descendentes, incontáveis descendentes, quando ele tinha 75 anos. Foi lá em Gênesis 12. Em Gênesis 16, diz que ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu, né? Então, ainda foram 11 anos de espera até Sara colocar a mãozinha dela lá, né? E depois, quando Isaac nasceu, ele já tinha 100 anos, então foram mais 14 anos
depois de Ismael, né? Portanto, 25 anos de espera para a promessa inicial, né? Então, como eu já falei, se a gente prestar atenção, a promessa foi feita para Abraão. E só agora, neste momento, um ano antes, porque ele promete que neste mesmo tempo, então o espaço seria de um ano, Sara daria à luz, né? E foi só aí que ele falou no nome de Sara, né? Mas ela tinha 98 anos, como pode? Já tinha encerrado o costume das mulheres. Deus já tinha feito tanta coisa, eles já tinham visto tudo, mas isso eles não tinham visto ainda, né? Uma gravidez na velhice. Mas Deus é Deus. Quem pode impedir o agir de Deus? Deus faz da estéril alegre mãe de filhos, né? É o que diz a palavra. Então, sinceramente, eu não consigo descrever muito o riso de Sara. Não sei se foi de alegria, se foi de dúvida, se foi de cansaço, se foi de medo de acreditar novamente e não acontecer, né? A única coisa que eu tenho certeza é quando ela negou, é porque ela temia. Ela sabia quem estava prometendo. Ela não queria correr o risco de perder mais essa promessa, né? E às vezes a gente se ri também. Às vezes a gente se pega falando, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais quando vai acontecer, eu não sei nem se o Senhor vai fazer, eu não sei nem se é uma promessa de fato ou se é o que entendi errado, mas eu sei que o Senhor é Deus para fazer. E é isso que eu aprendo nesse texto, que não importa o tempo, que não importam as circunstâncias. Abraão tinha 100 anos. Ele já era muito velhinho. Sara, humanamente falando, era impossível ela ser mãe. Não é verdade? Mas Deus pode fazer, né? E assim como Sara, a nossa incredulidade, ela também pode se manifestar de várias formas, mas vai ser sempre incredulidade. Vai ser sempre dúvida. Mas a boa notícia é que o nosso Deus não vai mudar por causa da nossa natureza. Os planos dele serão cumpridos, sempre. As nossas dúvidas ou falhas, ele pode eliminar, porque ele está acima de tudo isso. Basta que entreguemos o nosso coração. Não importa se o nosso coração está duvidando, se o nosso coração está falhando, se o nosso coração está cansado, se o nosso coração está com medo, mas se o nosso coração crê que ele é todo-poderoso para fazer, independente da nossa dúvida, ele fará. Porque é isso que ele quer de nós. Um altar aqui no nosso coração. Ele quer que a gente faça um altar de aliança com ele. Porque as nossas fraquezas, ele mesmo se encarrega de eliminar, como ele fez com Sara. Né? O Senhor cumpriu a palavra dele e deu a Abraão e Sara o filho da promessa. Pois é, promessa. Quem não tem promessa? Tem alguém aí que pode levantar a mão e dizer que não tem promessa? Eu acho que ninguém. Todos nós temos uma promessa
de Deus. E, independente delas terem sido cumpridas já ou ainda não cumpridas, as promessas cumpridas já não são mais promessas. Agora elas são testemunhos do poder de Deus e da fidelidade do nosso grande Deus. E as promessas não cumpridas terão que ser prova da nossa fé. Com todos esses sentimentos ruins, ainda a gente tem que ter fé no nosso Deus, que Ele pode fazer. Ainda que o nosso coração teime em duvidar, teime em se entristecer, em cansar, a gente deve manter firme a convicção de que o que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Então, paciência e perseverança é o que Deus espera da gente. Deus cumpre a promessa dele. Confiemos no Senhor, né? Deus é poderoso para de galhos secos fazer brotar. Eu tinha até uma orquídea que eu gostava muito, mas ela estava praticamente morta. E eu ia jogar fora. Um dia me deu um cansaço, eu falei, vou jogar essas que estão feias tudo fora e vou comprar umas novas, porque... Mas me deu um dó. Aí eu comprei lá um adubinho, coloquei e ela brotou. Eu fiquei tão feliz. E é isso que Deus faz, Ele aduba a gente. A gente pode estar lá como a minha orquídea seca, que Ele aduba. Ele nos fortalece, né? E lá em João 14:14, Jesus diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu farei no grego, em grego tá, egopoeso, que eu nem sei se é assim que se pronuncia. Quer dizer, eu criarei. Então, o nosso Deus, ele não só faz, mas ele cria. Ele não te entrega o que está pronto. Ele cria, ele é um Deus criador, né? Então, embora não existam circunstâncias capazes para nos fornecer aquilo que a gente espera, o nosso Deus cria. É isso que a gente tem que guardar firme no nosso coração, né? A certeza de que Deus cria, que Deus faz, Deus nos entrega, né? A gente não deve, como Sara, sorrir dos nossos próprios sonhos, né? Nem dos alheios, né? Pode ser que algo pareça formidável demais, grandioso demais para acontecer, mas a medida do milagre é justamente isso, é a impossibilidade. Quando a gente não acredita mais que possa acontecer, o Deus do impossível vem e age. Ele opera em todas as áreas da nossa vida. Ele opera no nosso coração, ele opera na nossa saúde, ele opera no nosso trabalho, ele opera no nosso casamento, ele opera no nosso financeiro, ele opera na nossa igreja, ele opera em tudo, não tem sequer um pequeno ponto que a gente não possa confiar que Deus vai operar. Em tudo, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos, em todas as coisas Deus opera, em todas as coisas. Basta a gente crer que no tempo dele, ele vai fazer o que é certo, né? E esse tempo, muitas vezes a gente não entende. Para que existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa? Esse tempo é de preparação. É como os 40 anos que aquele povo andou no deserto para alcançar a terra prometida. Todos alcançaram? Não. Quantos alcançaram?
só Josué e Caleb e a nova geração, porque aquela que saiu lá do Egito não entrou. Não entrou porque não creu na promessa de Deus. Por isso que eu falo, ainda que o nosso coração esteja muitas vezes endurecido, o que a gente não pode deixar é de crer na promessa. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, né? Então, esse tempo de espera é um tempo de preparação. Deus transforma tudo na gente para poder entregar a nossa bênção, para poder entregar a promessa dele e a gente não permitir que se perca a nossa bênção. Porque se a gente não estiver preparado, a gente vai perder a bênção. Até nisso Deus pensa, ele não entrega e fala, pronto, já entreguei, a minha parte eu cumpri, agora você se vira. Muito pelo contrário, ele prepara a gente para receber. Você vai receber, filha, a sua bênção, filho meu, e vai conservar. É isso que Deus quer. A gente vai se manter fielmente na presença dele. E a gente vai glorificar o nome dele através dessas bênçãos. A gente vai demonstrar a grandiosidade do nosso Deus. É para isso que ele nos prepara, né? Quantos Isaac será que Deus tem para nós? Muitos, poucos, não sei. Eu só sei que ele tem e quer nos presentear. Deus tem Isaac para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Deus tem. Deus tem promessa, Deus tem Isaac para todo mundo, né? Então, né? O que eu aprendo com tudo isso? Resumindo, em primeiro lugar, para finalizar, que Deus visita o seu povo. Como ele visitou através dos 3 anjos ou da Santíssima Trindade. Deus sabe como foi a visita. Ele visitou Abraão, ele também visita a gente. Basta que estejamos ligados, conectados a ele, para que a gente reconheça essa visita ilustre que ele nos faz. E a gente não perca a oportunidade de reverenciá-lo, de agradecer, de reconhecer. Então, vamos pedir a Deus que estejamos sempre conectados para enxergá-lo em cada segundo das nossas vidas. Em segundo lugar, eu aprendo que a gente não pode parar de orar e clamar por nossos sonhos e promessas não realizadas, como Abraão estava fazendo, sentado ali na porta, olhando para o céu e pensando. Deus prometeu, ele me mandou contar as estrelas, mas não acontece nada. Senhor, o Senhor prometeu e eu sei que o Senhor é fiel. Eu imagino que ele estava falando isso com Deus. Eu não vou duvidar, Pai. Eu te conheço. Eu sou teu amigo. O Senhor é meu amigo. Então, eu acho que assim nós devemos nos portar, né? Em terceiro lugar, eu aprendo que esperar em Deus não é peso, não é tormento. Até o esperar é uma grande bênção, ainda que seja difícil. Nem toda bênção é fácil. Nem toda bênção é boa, vem só para a gente sentir prazer. Às vezes a bênção dói, mas não deixa de ser bênção. Não deixa de ser presente do nosso Deus, né? Às vezes a gente questiona mesmo o tempo de demora e a gente se pergunta como pode vir uma bênção daquela situação terrível, mas vem. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Vem bênção de Deus, porque é nele que a gente espera. A gente não pode duvidar. Lá em Provérbios 8, 34 e 35 diz assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia,
esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim nós devemos viver, esperando, e seremos chamados bem-aventurados. Amém? E por fim, a quarta e última lição que eu aprendo aqui, dentre muitas mais, tem infinitas lições, é que a gente tem que resumir um pouquinho, né? É quando ele diz: haverá coisa alguma difícil, Senhor? Não. Não tem nada difícil para o Senhor. E eu vou citar aqui um momento muito difícil da minha vida, que eu fui obrigada a crer nisso. Foi quando a minha filha de 4 anos teve leucemia, com altíssimo risco, e tinha 2% de chance de sobrevida. A médica tirou ela dos meus braços para levar para a UTI, me falando: mãe, era um procedimento que ela precisava fazer e eu queria entender. E ela falou: mãe, as chances que ela tem de fazer é a mesma que ela tem se não fizer. Mas se eu fosse você, eu faria. Foi o meu minha primeira experiência com Deus. Chorona do jeito que eu sou, eu dobrei o meu joelho numa salinha de espera lá e falei: Senhor, ela está nas tuas mãos. Enquanto o Senhor não me trouxer de volta aqui, eu não vou derramar uma lágrima. Eita promessinha difícil que eu fiz para o meu Deus. Ele pode cumprir qualquer coisa difícil, mas para mim, meus amados, vocês podem não acreditar, ele me deu força, secou meus olhos, eu não derramei uma lágrima. Não tinha tempo para ela voltar. Aliás, os médicos acreditavam que ela não voltaria com vida. Mas 3 horas depois, somente 3 horas, ela veio de mão dada com 2 médicos, andando e brigando com eles, dizendo que não queria tancinha. Ela estava de trança, fizeram trança nela. Ela não queria tancinha porque ela não era caipia. Isso foi maravilhoso. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Então, esperar no Senhor não é peso, não há nada difícil ao Senhor, embora seja humanamente impossível. O nosso Deus faz milagres. O nosso Deus cumpre promessas. O nosso Deus faz o impossível acontecer. E para encerrar de vez, o resumo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, fica em Hebreus 11, 6. Né? A gente não pode desistir jamais. E Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. Galardão é um prêmio, é uma recompensa. Então, ele quer nos premiar, ele quer nos recompensar pela fé que depositamos nele, ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Desistir, jamais. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade e espero que o Senhor fale ao coração de cada um, como falou ao meu.